Veja bem em quem você deposita a sua fé. A traição só pode vir daqueles em quem confiamos. Essas foram as palavras de Maria Ellie no episódio 6. E agora elas ganham uma nova força. Conhecíamos um pouco do passado de Joel, mas não de Ellie. Agora, nesse episódio, nós tivemos a oportunidade de conhecê-la um pouco mais. E conhecendo-a, podemos entender melhor as suas motivações. Esse é o Mundo Cópia do 7º episódio de The Last of Us. Vemos um rastro de sangue manchar a alvura da neve, e é muito sangue. Joel precisa de ajuda urgente, e só Ellie está ali. A tensão aumenta. Primeiro vemos o cavalo que eles tinham pegado. Depois disso, o desespero de Ellie tentando estancar o ferimento. Joel diz para ela voltar pro Tommy, porque era mais seguro, e Ellie corre em direção à porta. No momento que ela vai atravessar a porta, nós atravessamos a história de Ellie e vamos para um flashback aos tempos em que Ellie ainda estava em alguma zona de quarentena da Fedra sendo treinada. Ela ouve a música All or None de Pearl Jam. Sua expressão combina com o tom e tema da música, que canta: essa é uma situação sem esperança, e eu estou começando a acreditar que essa situação sem esperança é o que eu estou tentando alcançar. O motivo da falta de esperança de Ellie logo é descoberto. Uma outra menina, Bethany, a provoca, falando que a sua amiga foi embora, e Ellie responde deixando a moça na enfermaria com 15 pontos. Ellie conversa com o oficial e ele demanda que ela faça uma escolha. A escolha que Ellie deveria fazer diria o que ela deseja ser e onde almeja chegar. As escolhas que fazemos dizem a mesma coisa. Apesar de não serem determinantes para de fato quem seremos ou onde chegaremos, porque não sabemos exatamente o que é que nos aguarda no futuro, nossas escolhas revelam aquilo que mais valorizamos e o quanto estamos dispostos a persistir no caminho que nós vivemos apesar de qualquer circunstância. Por ora, Ellie escolheu o caminho que a faria ser um oficial, porque a outra opção não lhe era muito agradável. No seu quarto, Ellie leu uma HQ, que em episódios anteriores ela leu com Sam. Ao lado de sua cama, o real desejo de Ellie. Os vários pôsteres sobre astronomia revelam que, no fundo, ela não queria ser um oficial da Fedra. Ela queria tomar uma escolha diferente. Ela queria ser astronauta, como nós vimos no episódio anterior. Conhecemos também um pouco mais sobre a Ellie. Apesar de viver nos anos 2000, ela tinha um gosto um tanto retrô. Ela tem um Walkman, ela tem fitas do A-Ha e gosta de Mortal Kombat 2. Em seu quarto, Ellie olha para a cama vazia de sua amiga e do lado dela não há pôsteres na parede. Há apenas saudade. Saudade que destrói Ellie. Logo em seguida, porém, Riley invade o quarto e revela que se tornou uma vagalume e demanda da Ellie uma escolha. Venha comigo e você terá a melhor noite da sua vida. Inicialmente, Ellie recusa e Riley pergunta: você não confia em mim? Ellie replica: eu deveria, e Riley faz a tréplica: é claro que deveria. Veja bem em quem você deposita sua fé, Ellie. Riley leva Ellie para um shopping que fora fechado. Eles entram no local e Ellie se depara com coisas que nunca havia visto antes, como uma simples e banal escada rolante. Riley apresentaria para Ellie as 4 maravilhas do shopping, que viram 5, e aquelas coisas tão corriqueiras se tornam uma maravilha para Ellie. Quando se diverte na escada rolante, Take On Me, de A-Ha, toca. E apesar da música que está tocando fazer parte apenas da música do seriado, não está tocando diegeticamente lá para eles, só a gente está ouvindo, não eles, isso mostra uma mudança no humor da Ellie. A música é animada, mas ela já dá um foreshadowing, um tipo de prenúncio da despedida que aconteceria muito em breve. A música canta: me dê uma chance, me aceite, eu irei embora em um dia ou 2. É uma música de despedida, é uma música sobre tudo aquilo que poderia ter sido e não foi. Se despeça, eu tô já indo embora. Isso diz algo sobre o que aconteceria com a Riley, diz algo sobre o que estava acontecendo com o Joel. Talvez diga algo sobre a história maior. Como descobriríamos logo, aquilo não era um simples agrado de Riley a Ellie. Era um anúncio que ela sairia de Boston para outro posto. Riley tá indo embora. É como se ela estivesse dizendo: me dê uma chance, eu também tô indo embora em um dia ou 2, essa é minha despedida. As moças se divertem, elas passam pelas lojas e pelos pôsteres de vários filmes, dentre eles Dawn of the Wolf Parte 2, um filme fictício que está em cartaz, que é um easter egg, uma referência para quem jogou os jogos. Um aviso para nós também. No pôster, um lobisomem abraça uma moça e o aviso é: em breve. Isso também nos diz alguma coisa sobre o que haveria de acontecer muito em breve. A parte 2 vem em breve. O lobo abraçaria a moça muito em breve. E qualquer pessoa que goste do gênero de zumbis, quando pensa no shopping, logo se lembra de Dawn of the Dead, o clássico de zumbis de George Romero de 1978, onde sobreviventes buscam refúgio em um shopping, mas logo precisam lutar para sobreviver às criaturas que estão ali dentro. O filme é uma crítica ao consumismo. O shopping é relatado como um lugar onde as pessoas se tornam zumbis, guiadas por seus instintos consumistas de devorar o que vem pela frente. O que é uma referência muito sagaz. Quando o surto veio, as pessoas queriam se aproveitar da situação caótica. Não queriam pensar na sobrevivência de fato. Elas fizeram suas escolhas pelo que queriam, pelo que mais desejavam. Não fizeram boas
duas escolhas diante do que estava posto à frente. Para muitos, se o mundo tá acabando, é melhor morrer com um tênis da Nike novo do que cuidando da minha própria higiene. Nessa breve narrativa dentro da narrativa maior, a série nos mostra onde os desejos podem levar e como os desejos guiam nossas decisões. Aquilo que as pessoas mais estimam leva a decisões às vezes inconsequentes. Pensando em nós e no que Romero já havia dito em 78, ou o que The Last of Us nos diz em 2023, o que é que move nossas escolhas? No fim das contas, são os nossos desejos mais pungentes. Mesmo numa situação de relativo conforto, quais desejos guiam nossas escolhas no fim das contas? Será que não estamos escolhendo tênis ao invés de sabonetes? Será que não somos infectados de nossos próprios desejos, zumbis de nossos pecados? Ellie está diante de escolhas o tempo inteiro. É escolher ser liderada ou escolher liderar? Escolher treinar para ser agente da Fedra ou se tornar uma vagalume? Escolher seguir a amiga no shopping ou não? Escolher confiar ou não confiar? Ela julga as escolhas que foram tomadas antes dela, mas ela mesma tem escolhas muito sérias para fazer. Diante de situações anormais, as pessoas tomaram decisões possíveis. Ellie também está tomando decisões possíveis dentro de uma situação anormal. À medida que o episódio avança, surge uma tensão sexual que cresce quando Riley e Ellie estão diante de uma loja de lingeries. Riley imagina Ellie vestindo uma delas e depois Ellie parece que se imagina vestindo uma delas. A sexualidade precoce estava sendo desenvolvida ali. Ellie tinha 13 anos. Ao longo do episódio, os olhares são trocados entre Ellie e Riley e vai aumentando uma tensão que culmina em um beijo que Ellie rouba de Riley. A escolha de Ellie revela seus desejos, que são desenvolvidos precocemente. Riley é uma jovem na sua adolescência chamada precocemente para vigiar um arsenal de bombas, andar com uma arma na cintura, depois de ter feito uma rápida escolha de se tornar um vagalume. Então ela tem que partir para um outro local, para um outro posto. Chama Ellie para ir com ela. O problema das escolhas precoces ou de escolhas precocemente forçadas pelas circunstâncias que nós tomamos por causa das situações é que elas fornecem uma falsa ideia de maturidade. Não é porque você transa, ou beija, ou tem uma arma na cintura com seus 13 ou 17 anos que isso te faz uma mulher ou um homem. Certas coisas têm o seu tempo para serem escolhidas. Algumas coisas que parecem definir nossa identidade na juventude mudam com o passar do tempo. Ellie é uma criança que está treinando para matar gente. Ela ainda é uma pessoa que se encanta com uma escada rolante, mas que quer brincar com a arma da amiga. É incrível essa questão da escada rolante porque eu sou pai de uma garotinha de 3 anos. Vai fazer 4 anos em breve. E a Catarina ama escadas rolantes. Quando a gente vai pro shopping, a grande diversão da gente não é outra. É ir na escada rolante, ela gosta de subir a escada rolante, pede pra ir pra escada rolante. É uma criança que não tem nem 4 anos. Ellie é 10 anos mais velha que a minha filha. E Ellie encontra a mesma alegria, a mesma diversão da minha filha. Ellie é uma criança, porque a juventude lhe foi roubada por uma série de decisões precoces que ela precisou tomar. E isso aparece na sua sexualidade precocemente manifesta. Na nossa cultura, 13 anos já é tempo bastante para você se entregar a uma relação homoerótica. Mas não deveria ser. Ellie ainda é profundamente ingênua. Ela ainda é uma criança. Ela ainda se diverte com escadas rolantes. Ela ainda se diverte com carrosséis e fliperamas. Ellie não deveria estar se enxergando em lingeries super eróticas. Escolhas precoces, na verdade, revelam só imaturidade. É o jovem que não tem expectativa nenhuma de constituir família, mas só quer namorar pra perder a BV, pra suprir as carências, pra dizer que namora, pra assentir a sentimentos. É o adolescente que vive no ambiente de drogas, que bebe porque os amigos gostam, que vira aviãozinho, porta uma arma, porque pensa que aquilo vai lhe conferir autoridade e maturidade. Acho que vai ser homem vivendo essas coisas. Ellie está literalmente bebendo uísque da boca da garrafa enquanto anda num carrossel. É o paradoxo de uma vida precoce. Nós sabemos pelos episódios passados que ela não gosta do sabor da bebida. Ela bebe do cantil do Joel e diz que ainda continua com gosto ruim. Ela não estava gostando da bebida antes, mas precisava fingir que gostava por causa de Riley. No fim das contas, escolhas tomadas precocemente são grandes fingimentos. Você não sabe se essa é realmente a profissão que você quer seguir. Você não sabe se essa é realmente a sexualidade que te define. Você não sabe realmente no que é que você vai se tornar. Mas você precisa tomar certas decisões na vida porque se sente empurrado pelas circunstâncias. Ellie ainda não tinha visto o suficiente, vivido o suficiente para poder tomar as decisões de forma madura como deveria tomar. Mas a vida empurra essa menina para decisões terríveis, decisões muito difíceis. Ellie ainda veria muito após aquele episódio. Foi um episódio marcante, mas nem de longe seria o mais difícil da sua vida. Ellie atualmente está diante de uma escolha: deixar Joel ou ajudar Joel. Ela, tão jovem, já tem sido levada a tantas escolhas que a sua maturidade ainda não acompanham. Com a Fedra, ela não quer ser mandada, mas queria ser um oficial. Com Riley, ela escolhe uma noitada que culminou nela sendo mordida e ela perdendo a sua amiga depois de toda a diversão. Ellie escolhe beijar Riley e esta aceita o seu beijo. Mas quando lutam contra o infectado, as moças são mordidas e devem escolher com uma arma a solução mais fácil: o suicídio ou aguentar o máximo que pudessem para ver se quem iria enlouquecer e como iriam se transformar. E a terceira opção? Ellie pergunta. Não há.
Muitas vezes nossas escolhas são limitadas, e tantas outras vezes as consequências de nossas escolhas que pareciam tão boas quando as tomamos nos levam a uma situação de tamanha restrição que só temos o desespero como opção. Seja por escolhas precoces, más escolhas ou simplesmente o curso da vida que não tomou o caminho que esperávamos, precisamos ter um senso de responsabilidade de onde podemos chegar por causa daquilo que fizemos. Ellie havia brigado com Riley quando esta lhe revelou da partida. Ela escolhe voltar. O que teria acontecido se ela tivesse escolhido seguir em diante, voltar para a zona de quarentena? Provavelmente, Riley morreria pelo infectado, Ellie continuaria sendo treinada pela Fedra, pensando constantemente na amiga e pensando que ela estaria em algum outro local explodindo zonas de quarentena e tentando libertar os que moravam ali. A amiga, na verdade, estaria morta, ela nunca seria mordida por um infectado, ninguém nunca saberia que ela era imune e a vida seguiria como estava. E se Ellie tivesse escolhido se matar junto com a amiga? Ela, se matando junto com a amiga, não saberia que ela não se transformaria. As decisões que ela toma acabam levando ela para onde ela está. A questão é, nós não sabemos e não tem como sabermos onde ela estaria se tivesse tomado outras decisões. Só sabemos onde ela está pelas decisões que lhe foram impostas. E é assim que nós vivemos nossa vida. Nós não temos como escolher todos os momentos de decisão que tomaremos. Às vezes as decisões são precoces mesmo e elas não têm como serem refeitas, só avaliadas. Os cursos da vida podem ser modificados, mas o passado não pode ser reescrito. A escolha de voltar para a zona de quarentena não foi tomada, mas sim a de voltar para Riley. Essa escolha foi determinante. Ela foi mordida e até agora não sabemos o que ela teve que ver e a gente só pode presumir o que é que ela viu e fez quando a amiga se transformou. Imagina o desespero. E é muito sutil da série não nos mostrar aquilo que já foi muito bem estabelecido. Ela diz que já matou alguém, já atirou em alguém outra vez. Certamente foi na amiga. Antes dela se transformar? Depois dela se transformar? Nós não sabemos. Imaginamos o desespero dela esperando para morrer, a amiga morrendo, virando zumbi, e ela não. Nós imaginamos isso muito bem porque todos os indicativos disso foram muito bem estabelecidos na série até aqui. Não mostrar é nos respeitar como espectadores. Sabemos que Ellie ficou diante do suicídio com a sua melhor amiga. Ela viu Tess se matar para que eles conseguissem fugir. Ela leu sobre o suicídio de Bill e Frank. Ela viu Henry matar Sam e cometer suicídio logo em seguida. Ela não conseguiu salvar Riley. Ela não conseguiu salvar Sam. E agora Ellie tá diante de mais uma escolha. Deixar Joel morrer e se salvar, ou tentar salvá-lo e arriscar morrer. Mas é o que a Riley disse. A gente não desiste. É salvar quem você puder salvar. É tentar com todas as suas forças. Se Ellie era a esperança daquele mundo por causa da imunidade do seu sangue, porque ela não consegue salvar ninguém com suas próprias mãos? Como lidar com uma escolha tão precoce, quando essa jovem ainda está se divertindo com carrosséis? São questões que muitas vezes não temos respostas prontas. Por que é que gente tão jovem às vezes passa por tanto sofrimento? Nós só sabemos que temos que estar prontos para as consequências das nossas decisões. E então a gente entende porque é que a série decidiu sair da relação de Joel e Ellie para a relação de Ellie com a Riley. Ao contrário do episódio de Bill e Frank, que era claramente um filler, porque ele não agrega nada ao relacionamento dos personagens principais, a história de Riley e Ellie explica porque é que a Ellie não quer mais largar o Joel, porque é que ela tá tão apegada ao Joel, explica porque é que ela não vai voltar, explica porque é que ela não vai abandonar o Joel, explica porque é que ela vai lutar por aquele homem. É pelo mesmo motivo pelo qual o Joel não quer largar a Ellie. Eles perderam alguém, eles fracassaram em defender quem eles amavam, eles não querem perder ninguém novamente. Ellie decidiu não ir até o Tommy, assim como voltou pra Riley. Ela procura pelo que foi, de forma desesperada, ela acha um carretel com linha e agulha. Era o que tava à mão, era a música do Ahá, All or None, é tudo ou nada. É uma situação sem esperança, mas mesmo em situações sem esperança, é preciso agir, é preciso escolher. Não dá pra ficar passivo diante dos desafios da vida. Ela volta, agarra a mão de Joel, como segurou a mão de Riley, e ela costura como pode. Com dor, com sofrimento, vai como pode, porque a vida daquele homem estava em suas mãos, ela fazia o que dava, decisões não são perfeitas. Não havia médico, não havia antibiótico, não havia anestesia, só havia uma menina e um homem morrendo. Não, ela não queria ver mais alguém com quem ela se importasse morresse. Ela não aguentava mais ter fracasso na sua conta. Esse é o nome do episódio. Ele se chama O que Deixamos para Trás. E Ellie não estava disposta a escolher deixar Joel para trás por causa das tantas coisas que ela já teve que forçadamente deixar. Seus pais, sua infância, sua adolescência, Fedra, Riley, Tess, Sam. Não dá pra perder mais. Ellie é uma menina cheia de cicatrizes. E não é cicatriz do braço. A cicatriz do braço é só marca de cicatrizes muito mais profundas na sua alma. Ela não tá disposta a viver com mais uma. Como canta a música Walk On de U2, o amor não é uma escolha fácil. É a única bagagem que você pode trazer. É a única coisa que você não pode deixar pra trás. Ellie foi forçada a deixar Riley para trás, deixar Sam para trás. Joel foi forçado a deixar sua filha para trás, morta, e o seu irmão para prosseguir com Ellie. Ele estava prestes a morrer, e assim como dormiu sem querer no episódio passado, ele estava prestes a dormir para sempre, contra sua vontade. Ele não podia fazer mais nada. Deve ter sentido o peso de tudo isso.
E é por isso que ele agarra a mão de Ellie para suportar a dor. Ele não conseguiu salvar sua filha de um tiro na mesma região onde ele levou a facada. E agora uma moça, na faixa etária da sua filha, estava tentando salvá-lo. Não era somente a dor do ferimento, a dor da agulha perfurando, a dor da linha passando por sua pele. Havia a dor de ser limitado, de não poder fazer tudo, de não poder salvar a todos. Ele não pode salvar sua filha, ele não pode salvar a Tess, ele não pode salvar os amigos Bill e Frank, ele não pode salvar Sam e Henry, e agora não era capaz de salvar nem a si mesmo. Ele tinha que apertar aquela mão e depositar sua fé em alguém. Ele deposita sua fé em Ellie. Veja bem em quem você deposita sua fé, Joe. O episódio termina. Temos que aguardar o próximo para saber o que houve. Mas até lá, nós precisamos continuar refletindo nas escolhas que tomamos. O que nos guia, o que nos move e quais são os nossos desejos. Para seguirmos aquilo que diz Provérbios, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é o grande objetivo da sabedoria e é o grande objetivo do livro de Provérbios. Fazer que tenhamos escolhas sábias em nossas vidas. Saber que a tolice tem um preço e a sabedoria tem a sua recompensa. Saber que somos inclinados a pecar, que precisamos de instrução. Saber que não sabemos de tudo e não somos capazes de tudo e que nossas escolhas são importantíssimas e são tomadas por aquilo que há de mais íntimo em nossos corações. Entender que no fim das contas, a vida vai nos empurrar para muitas decisões, muitas escolhas que nós ainda não estamos preparados para tomar. A vida vai cobrar de nós e não vai esperar a gente estar pronto. Vamos tomar decisões erradas por causa disso, mas certamente teremos que lidar com as cicatrizes que essas decisões deixarem em nós. Esse é o Mundo Cópia desse episódio de The Last of Us. A gente tem vídeo quase todo dia nesse canal, vídeos diversos sobre teologia, exegese bíblica, questões pastorais e teológicas e também análises cristãs da cultura pop. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de clicar em gostei e se inscrever e ligar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.